Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, rica e abundantemente no nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez e nesta feita vamos falar aqui sobre um assunto muito importante, um assunto que traz muitas controvérsias, traz muita dificuldade de muitas pessoas entender, mas a Bíblia é clara, a Bíblia explica a própria Bíblia, a palavra de Deus é muito clara. E nós vamos estar lendo a palavra de Deus, vamos estar vendo o que ela diz sobre esse assunto tão importante. Sobre o milênio. O que é o milênio? O milênio é o reinado de Cristo na Terra durante 1000 anos. Isso mesmo. Jesus reinará na Terra por 1000 anos. E a igreja estará com o Senhor Jesus. Nós estaremos com o Senhor Jesus nesse reinado de 1000 anos, que será maravilhoso. O milênio é maravilhoso, é o reinado de Cristo na terra, irmãos, por 1000 anos. Está em Apocalipse capítulo 20, do 1 ao 6, onde o assunto é mencionado várias vezes, sabe? Mas há aqueles que totalmente materializam o milênio, mas também há aqueles que no todo espiritualizam. Nós temos que evitar esses extremos. Essa época áurea do milênio, irmãos, é ansiosamente aguardado pelo povo israelita. Se você puder ler, depois você lê Lucas 2, de 38 e Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Jesus não tirou essa esperança, apenas não revelou o tempo e a hora que esse tempo se cumpriria para os judeus. Ele não revelou, ele não tirou a esperança deles. E é esta esperança, sabe, que tem impulsionado o regresso dos judeus à sua pátria e também motivado o seu crescimento e progresso rápido. Sabe, a criação toda também, irmãos, está aguardando tempo para a libertação das consequências do pecado, que ficou sujeita desde a queda do homem. Quando a gente lê Romanos capítulo 8, do 19 ao 23, aí vemos que o pecado afetou não somente o homem, mas o pecado afetou também toda a criação. Ele trouxe desarmonia, inimizade, deteriorização, deformação, desequilíbrio, não somente no relacionamento com Deus, sim, e o homem. Entre estes, seus semelhantes, mas também o universo em que vivemos. Furacões, terremotos, secas, inundações, pragas, frio e calor excessivos e etc. Sabe, irmãos? São tantos males, são alguns desses males também que a gente acabou de citar aqui. Tudo isso veio do desequilíbrio que a Terra sofreu com a chegada do pecado. E o milênio, no reinado do milênio, será a resposta às milhões de orações do povo de Deus através dos tempos. Qual oração? A oração que o Senhor Jesus nos mandou orar. Venha o teu reino. Aleluia. Quando nós oramos essa oração, venha o teu reino, nós estamos falando do reino do milênio, os 1000 anos, quando Cristo vai restaurar a terra, Cristo vai fazer coisas maravilhosas aqui. Vamos falar aqui detalhadamente a época do milênio. Vamos falar aqui, a época do milênio. Número 1. Há quem diga que o milênio ocorrerá antes da vinda de Jesus, quando a Bíblia ensina, irmãos, que será depois. Compare aí Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 16, e a volta de Jesus com Apocalipse capítulo 20, versículo 12 ao 6. O milênio após a volta de Jesus. Além disso, não encontramos na Bíblia, sabe, irmãos, nenhum aviso de Jesus para esperarmos o milênio, e sim a ele, esperar a sua volta. Então, isso é muito importante, a época do milênio. Segundo, propósitos do milênio. Qual será o propósito do milênio? Bom, no início do seu ministério, Jesus revelou a plataforma do seu governo, apresentando uma legislação toda superior e é chamada de Sermão do Monte, registrados no capítulo 5 a 7
do Evangelho segundo Mateus, o Evangelho do Rei. Alguns propósitos do milênio, vamos ver aqui agora, alguns propósitos do milênio. Número 1, os propósitos do milênio: fazer convergir em Cristo todas as coisas, isto é, toda a criação, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto que estão no céu como na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Essa dispensação, irmãos, aí é mencionada em referência ao milênio. O pecado trazido pelo diabo causou toda sorte de divergência, desunião, degradação em tudo. O diabo hoje continua o seu trabalho produzindo desagregação em tudo. Porém, no milênio ele será trancafiado. Glória a Deus. Afinal de contas, o diabo não é absoluto. Quem é absoluto é o nosso Senhor Jesus. Amém? Então tá aí. Primeiro propósito do milênio, um dos propósitos do milênio é fazer convergir todas as coisas em Cristo, tanto o que está na terra como no céu. Agora o segundo, outro propósito do milênio: estabelecer a justiça e a paz na terra. Sim. O que Cristo vai fazer? Eliminando toda rebelião contra Deus. 1 Coríntios 15, 24 a 28, que tratamos disso. No versículo 24, a expressão então virá o fim. Então virá o fim. Isso aqui se refere ao final do milênio. É só exatamente o contexto, especialmente com o versículo 25. Fazer convergir nele, o milênio, todas as alianças da Bíblia. Se a gente lê Efésios 1 e 10, onde trata da plenitude dos tempos. Outra coisa, fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence e fazê-lo cabeça das nações. Esse é um dos propósitos do milênio. Deus vai colocar Israel no seu devido lugar. Gênesis 15, 18, Primeiras Crônicas 16 e 15 e 18, e também Isaías capítulo 11, versículo 10. Eu não vou ler tudo aqui, estou só citando. Você pode anotar e ler. Por quê? Porque senão nós vamos tomar muito tempo e essa palavra ficará muito comprida. Isso aqui é muito importante. Outra coisa, que o propósito do milênio: cumprir as profecias a respeito do reino do Messias, que está em Daniel 9, 24, Atos capítulo 3, versículo 20 e 21. Amém? Agora outra coisa, o milênio está ilustrado em miniaturas em Lucas 9, do 27 até o 31. Então vamos ver aqui, em Lucas 9, 27 a 31. Jesus em glória, não em humilhação, como quando esteve na terra. Versículo 28 e 31. Moisés representava os santos que dormiram no Senhor. Estou falando no monte da transfiguração, irmãos. Elias representa os santos transladados. Versículo 30. Pedro representa os santos que estarão vivos. Versículos 32 e 33. Amém? Outra coisa, a multidão ao pé do monte representa as nações que terão um lugar no milênio. Versículo 37. O tema do milênio, a morte redentora do Cordeiro de Deus. Versículo 31. Melhor tradução do versículo 31 está na versão corrigida, que registra morte de Jesus em lugar de partida, como está na versão atualizada. O termo original é Êxodos, donde êxodo, no caso de Jesus, é uma referência à sua morte, como mostra o contexto do versículo 31. Isso é simplesmente magnífico. Entender que aqui em Lucas 9, do 27 até o 31, a gente vê aqui o milênio sendo ilustrado em forma de miniatura. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Agora, fatos e aspectos do milênio. Isso mesmo, fatos e aspectos do milênio. Apresentaremos agora, irmão, uma série de fatos, aspectos e verdades acerca do milênio. As referências bíblicas, irmãos, devem ser lidas integralmente na Bíblia, com a meditação, tá? E sem preconceitos.
Depois, ninguém se queixe de não entender as profecias, porque são fatos ou conceitos sobre o milênio. Muita gente fica somente discutindo, lendo e fabricando o seu próprio milênio, mas sem estudar a palavra de Deus. É por isso que tem tanta especulação por aí. Orando no Espírito, então perdendo tempo e confundindo a si mesmo e os outros. Isso é perigoso. Então vamos lá aqui entender um pouco mais sobre o milênio. Então está aqui, ó. O milênio ocorrerá na terra, isso mesmo. O milênio ocorrerá na terra quando o céu e terra serão unidos, segundo estudiosos, pela escada de Jacó. Nós vamos estar no céu e na terra ao mesmo tempo ligados pela escada de Jacó. E Jacó viu a escada, anjos descendo, anjos subindo e anjos descendo. Tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 6, 2, está escrito que os santos hão de julgar o mundo. Onde e quando será isso? Só pode ser durante o milênio. Será no futuro. Será no mundo. A palavra original aí para mundo é cosmos, que além de significar o mundo físico, material, também significa os ocupantes dele. Isso é a raça humana. Salmos capítulo 2, versículo 8 e 9, Isaías 65, 21, Daniel capítulo 2, 35, parte B, também Zacarias capítulo 9, verso 10, e também Zacarias 14, versículo 9, Apocalipse capítulo 5, 10, versículo 11 e versículo 15. Alguém ainda tem dúvida de que o milênio de Cristo não será na terra? Sim, irmãos. Por 1000 anos, Cristo reinará na terra com os seus santos, conforme as profecias e as promessas bíblicas. Muitos acham difícil Jesus vir aqui para reinar por 1000 anos. Isto é puro raciocínio humano, é parte da analogia bíblica, que é um fato estabelecido. Ora, muito mais difícil seria ele vir para ser humilhado, sofrer e morrer como um homem, levando sobre si a nossa maldição, nossos pecados, não é verdade? Isso ele já fez. Então, qual é mais fácil? Vir morrer ou vir para reinar? Se sabe que Jesus, não é verdade? Jesus já fez o pior, agora ele vai fazer a parte melhor, né? Vamos dizer assim, ele vai reinar e não ser humilhado. Outra coisa, o milênio é a última dispensação concernente à humanidade. A Bíblia é dividida em dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Então, o milênio é a última dispensação concernente à humanidade. É a dispensação da plenitude dos tempos, que a Bíblia diz. Segundo Efésios, capítulo 1, 10, significa que para esta dispensação convergem todas as alianças e tempos mencionados na Bíblia. Sabe, é riquíssima, sentido e expressão, plenitude dos tempos. No versículo citado, irmãos, ela mostra que o milênio é um reinado sublime e que uma vez findo será o início à eternidade. O milênio é a 7ª dispensação concernente à humanidade da parte de Deus, como eu já citei aqui. Outra coisa, terceiro lugar, Jesus reinará sobre as nações. Glória a Deus. Jesus reinará sobre as nações. Veja, seu reino será literal e universal. As pessoas verão Jesus fisicamente. Ele vem para reger as nações como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, sendo ele o potentado único que regerá no milênio. Cabe-lhe bem a doxologia de 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Também é importante você ler Salmo 96, versículo 9, Jeremias capítulo 30, versículo 9, Ezequiel 37, 24 e 25, e também Daniel 7, 14 e 27 e Lucas 1, 31 e 32. Outra coisa, durante o milênio, toda e qualquer oposição a Deus será neutralizada por Cristo. Exatamente. Durante o milênio, toda e qualquer oposição a Deus será neutralizada por Jesus. Se você ver 1 Coríntios 15, 24 e 26, você vai ver isso. Ele preparará a terra para o estabelecimento do rei
do reino eterno de Cristo sobre Deus, conforme a palavra divina em 2 Samuel 7, 12, 13 e Lucas 1, 32 e 33. Você pode ler também o Salmo 89. Amém? Agora, a forma de governo no milênio. Como será o governo de Cristo? Milênio será uma teocracia, isto é, Cristo reinará diretamente através dos seus representantes. A profecia inicial disto está em Gênesis 49, 10. Tá? Outras referências são Isaías 1, 26 e Daniel 7, 27. O que está escrito em Gênesis, irmãos? Gênesis 49, 10 está escrito: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele congregarão todos os povos. É uma profecia. Jacó está abençoando os seus filhos antes da morte, e Deus usa Jacó nesta profecia maravilhosa. Todos os reinos do mundo estarão sob o senhorio de Cristo. Isso mesmo. Todos os reinos do mundo estão sob o senhorio de Jesus. Mas cabe aqui dizer que nos dias atuais, todo o governo está debaixo do nome de Jesus. Ele reina pelo nome dele. Nenhum governante mundial tem hoje, porque o nome de Jesus é que governa e a igreja governa junto com Jesus. Também, todos os reinos do mundo estarão sob o senhorio dele, não é verdade? Cumprir-se-á em sua plenitude, Filipenses 2, 10 e 11, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nesse dia, conheceremos a letra e a música da canção dos reis da terra, cujo relato e o tema estão sob o Salmo 138, 4, 5. Todos os reis e chefes de Estado, sem exceção, cantarão essa canção. O Salmo 72, versículo 8 e 11. Descreve com mais detalhes as glórias desse reino universal e teocrático de Cristo. Com o estabelecimento do milênio, findará aqui na terra toda e qualquer supremacia, predominância das nações, com exceção de Israel. O Senhor será o rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Zacarias 14, 9. A igreja integrará a administração de Cristo. 1 Coríntios 6, 2 e Apocalipse 2, 26 e 27. Sabe, irmãos, mas todavia, o milênio será um reino preeminente judaico. Jesus reinará sobre Israel através dos seus apóstolos, conforme sua promessa feita em Mateus 19, 28. E reinará sobre os gentios, certamente através da igreja. As passagens em Ezequiel 34, versículos 23 e 24, e 37, 24 e 25, Jeremias 30, versículo 9, Oséias 3 e 5, indicando que Davi reinará então, certamente apontando para o grande filho de Davi, como é chamado nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo. Se você olhar em Isaías 16 e 5 e Lucas 1, 32 e 33. Amém? Agora, apenas falar aqui rapidamente, eu vou parar aqui, depois eu vou falar sobre as classes de povos que participarão do milênio. Classe de povos. Eu vou terminar esse áudio. Está aí. O milênio será um tempo maravilhoso, onde Cristo reinará com a sua igreja. Todo o mal será banido da terra. Será reprimido pelo Rei Jesus. Satanás estará preso. Então, vai ser banido a terra, terá paz. É uma forma de Jesus cumprir as profecias e dar oportunidade para milhões e milhões de pessoas se converterem ao seu governo. Amém? Ainda bem que nós, os salvos em Cristo, estaremos junto com Ele, reinando como igreja, reinando como seu povo, com poderes sobrenaturais. Porque no milênio, nosso corpo será como o corpo de Jesus glorificado. Nós teremos poderes especiais para ajudar Jesus a governar a terra. Amém? Vamos terminar aqui, depois eu volto no próximo vídeo, dando continuidade daqui de onde eu parei. Vamos orar agora. Querido Pai, eu te agradeço por esse momento maravilhoso. Pai, que coisa linda será o milênio. Que coisa maravilhosa. O teu povo reinar contigo na terra. Nós vamos julgar o mundo, Senhor.
Nós vamos botar organização nessa terra que vem em teu reino. Abençoa os meus irmãos e minhas irmãs que possam com afinco ouvir essa palavra e serem muito, muito abençoados. Senhor, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, onde essa palavra chegar, haja luz, haja vida, haja esperança. Eu te peço e te agradeço. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado pela atenção. Se você não deixou seu like, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajuda a compartilhar a palavra de Deus com aqueles que precisam. Tá bom? Deus abençoe. Eu aguardo vocês na continuação do milênio, na próxima mensagem. Fiquem todos na paz de Cristo. Amém.